Uma mesa de jantar simples, iluminada por uma luz amarelada que oscila levemente. O som de talheres batendo nos pratos ecoa no silêncio pesado da sala. Maria, uma mulher na casa dos 40 com olhos cansados e cabelos castanhos começando a ficar grisalhos, senta-se à cabeceira da mesa. Ela observa sua filha adolescente, Clara, que está do outro lado da mesa, absorta em seu celular, deslizando os dedos pela tela sem dizer uma palavra sequer. A televisão ao fundo está desligada, e o único ruído é o tic-taquear do relógio na parede. Maria suspirava baixinho enquanto via como as conversas entre ela e Clara haviam se tornado escassas. Lembrou-se dos dias em que elas riam juntas durante o jantar, compartilhando histórias sobre o dia, sonhos e até mesmo pequenas confusões. Agora, tudo o que restava era um silêncio opressor, interrompido apenas pelo som ocasional de notificações no celular de Clara. Era como se houvesse uma barreira invisível entre elas, algo que Maria não sabia como atravessar. Clara, chamou Maria, hesitante, tentando quebrar o gelo. Clara ergueu os olhos do celular por um breve momento, mas logo voltou a focar na tela. Respondeu, sem muito interesse. Maria respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Você sabe, eu sinto falta das nossas conversas. Parece que faz tempo que não conversamos de verdade. Clara paralisou por um instante, mas continuou mexendo no celular, evitando encarar a mãe. Eu falo quando tenho algo para falar, murmurou, quase inaudível. Maria sentiu uma pontada no peito. Sabia que não era fácil para Clara abrir-se, especialmente agora que estava entrando na adolescência, uma fase cheia de mudanças e desafios. Mas também sentia que estava perdendo a conexão com a filha, e isso a assustava mais do que gostaria de admitir. Depois do jantar, Maria foi até o armário da sala, onde guardava algumas coisas antigas. Vasculhou entre caixas e lembranças até encontrar um caderno antigo, de capa azul desgastada pelo tempo. Era um diário que ela mesma havia começado anos atrás, mas nunca terminado. Sentindo uma ideia surgir em sua mente, Maria pegou o caderno e levou-o para a cozinha, onde Clara estava lavando a louça, ainda em silêncio. Clara, venha aqui um minuto, disse Maria, tentando soar casual. Clara secou as mãos no pano de prato e aproximou-se, curiosa. Quando viu o caderno nas mãos da mãe, franziu a testa. O que é isso? Perguntou, desconfiada. Maria abriu o caderno e escreveu na primeira página. Para nós duas. É um diário, para nós duas, explicou, com um sorriso tímido. Uma maneira de conversarmos quando as palavras não saem. Você escreve hoje, eu respondo amanhã. Clara olhou para o caderno, surpresa. Não esperava algo assim da mãe. Por um momento, pensou em recusar, mas algo no olhar sincero de Maria tocou seu coração. Talvez fosse a vulnerabilidade na voz dela, ou talvez fosse o fato de que, no fundo, Clara também sentia falta de uma conexão mais profunda com a mãe. Tá bom, disse, finalmente, aceitando o caderno. Naquela noite, Clara sentou-se à sua escrivaninha, o caderno azul à sua frente. Encarou a página em branco por alguns minutos, hesitante. Nunca havia sido boa em colocar seus sentimentos em palavras, mas algo na proposta da mãe parecia seguro. Como se aquele espaço fosse só delas, um lugar onde poderia ser completamente honesta sem medo de julgamento. Ela começou a escrever devagar, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Mãe, não sei bem por onde começar. Às vezes, me sinto sozinha, mesmo estando cercada de gente. Na escola, parece que todo mundo tem tudo sob controle, menos eu. Tenho medo de errar, de ser julgada, de não ser boa o suficiente. E às vezes, quando volto para casa, sinto que não consigo te contar essas coisas porque, sei lá, parece que você já tem tantas preocupações. Mas queria que soubesse que eu também tenho problemas, mesmo que não pareçam tão grandes quanto os seus. Quando terminou, Clara fechou o caderno e o deixou sobre a mesa da sala, exatamente onde Maria o encontraria pela manhã. Deitou-se na cama, pensativa. Aquela sensação de alívio que sentiu ao escrever era nova para ela, e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem sentir o peso do mundo sobre os ombros. No dia seguinte, Maria acordou cedo e encontrou o caderno na mesa.
Seu coração acelerou ao ver as palavras escritas pela filha. Sentou-se à mesa da cozinha, segurando o caderno com as mãos trêmulas, e começou a ler. Cada frase era como uma janela para o mundo interior de Clara, algo que Maria nunca havia imaginado ser tão complexo. Ao terminar, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Sentiu-se culpada por não ter percebido antes o quanto sua filha estava sofrendo, mas também sentiu uma nova determinação. Aquela seria sua chance de reconectar-se com Clara. Com cuidado, Maria pegou uma caneta e começou a escrever sua resposta. Escolheu as palavras com carinho, tentando transmitir o amor que sentia pela filha, mesmo que nem sempre conseguisse demonstrá-lo. Clara, eu não sabia que você se sentia assim. Me dói pensar que você achou que não podia me contar essas coisas. Quero que saiba que estou aqui, sempre estive, mesmo que não pareça. Também passei por momentos difíceis na escola, momentos em que me senti invisível e insegura. Mas quero que saiba que você não está sozinha. Estamos nisso juntas, e eu vou fazer o meu melhor para entender o que você está passando. Antes de fechar o caderno, Maria hesitou por um momento. Havia algo mais que queria perguntar, algo que poderia aproximar ainda mais as duas. Com um suspiro, escreveu: Você já se sentiu sozinha também? Maria deixou o caderno de volta na mesa, ansiosa para ver a reação de Clara. Sabia que aquela pergunta poderia ser difícil de responder, mas também sabia que era importante. O diário estava se tornando mais do que apenas uma tentativa de aproximação. Ele estava se transformando em uma ponte entre duas almas que, apesar de próximas, pareciam distantes. Mais tarde, ao voltar da escola, Clara encontrou o caderno e leu a resposta da mãe. Seu coração acelerou ao ver a pergunta final. Será que conseguiria responder com sinceridade? Ou aquela ponte que estavam construindo seria frágil demais para suportar a verdade? A cozinha está iluminada por uma luz amarelada que entra pela janela da manhã, tingindo o ambiente de um tom quente e acolhedor. O cheiro de café fresco preenche o ar enquanto Maria está sentada à mesa, segurando o diário azul nas mãos. Seus olhos estão fixos na última frase escrita por Clara. Você já se sentiu sozinha também? A pergunta ecoava em sua mente como uma melodia antiga, trazendo à tona memórias que ela há muito tempo tentava esquecer. Maria suspirou profundamente, colocando o caderno sobre a mesa. Aquela simples pergunta havia despertado algo dentro dela, algo que não esperava enfrentar tão cedo. Era como se Clara estivesse tocando em uma ferida ainda aberta, uma parte de si mesma que nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com seu marido, que agora estava ausente, distante tanto fisicamente quanto emocionalmente. Enquanto isso, Clara saía apressada para a escola, sem dizer uma palavra sequer. Ela tinha acordado cedo, lido a resposta da mãe e sentido uma mistura de alívio e ansiedade. Por um lado, ficou feliz ao ver que Maria havia entendido seus sentimentos. Por outro, aquela nova pergunta pairava sobre ela como uma nuvem carregada. Como poderia responder a algo tão íntimo? E será que sua mãe realmente entenderia? De volta à cozinha, Maria decidiu que precisava ser honesta. Não era justo pedir que Clara fosse vulnerável se ela própria não estivesse disposta a abrir-se. Pegou a caneta e começou a escrever, hesitante no início, mas logo as palavras começaram a fluir como um rio transbordando após uma tempestade. Clara, eu também me senti sozinha muitas vezes. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, meus pais se separaram, e foi como se o mundo inteiro desmoronasse ao meu redor. Eu me sentia invisível, como se ninguém realmente me visse ou entendesse o que eu estava passando. Às vezes, eu ia para a escola e fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu só queria chorar. Havia dias em que eu voltava para casa e me trancava no quarto, sem conseguir falar com ninguém. Foi difícil, mas aprendi que é normal sentir-se assim às vezes. O importante é saber que você não está sozinha de verdade, mesmo quando parece que está. Ao terminar de escrever, Maria releu as palavras e sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Era como se, ao compartilhar suas próprias dores, ela estivesse criando um espaço seguro para Clara fazer o mesmo. Fechou o caderno e deixou-o novamente sobre a mesa, onde Clara o encontraria ao voltar da escola. Na escola, Clara estava distraída durante as aulas.
Seus pensamentos giravam em torno do diário e da resposta da mãe. Ela não conseguia parar de pensar na história que Maria havia contado, sobre a separação dos avós. Nunca havia imaginado que sua mãe pudesse ter passado por algo tão difícil. Sempre a vira como forte e resiliente, alguém que sempre sabia o que fazer. Mas agora, ao ler aquelas palavras, percebia que Maria também era humana, com suas próprias fragilidades e cicatrizes. Durante o intervalo, Clara encontrou sua melhor amiga, Júlia, sentada sob uma árvore no pátio da escola. Júlia era extrovertida e confiante, sempre pronta para dar conselhos, mesmo que nem sempre fossem os melhores. Ao ver Clara com uma expressão pensativa, Júlia franziu a testa. — O que foi? Perguntou Júlia, preocupada. Clara hesitou por um momento antes de responder. Minha mãe e eu começamos um diário compartilhado. Ela respondeu ao que eu escrevi ontem e, sei lá, foi diferente. Ela falou sobre coisas que nunca imaginei que ela tivesse passado. Júlia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sério? Tipo o quê? Clara explicou brevemente sobre a separação dos avós e como Maria havia se sentido sozinha na adolescência. Júlia ouviu atentamente, mas depois balançou a cabeça. Isso é legal e tal, mas cuidado, viu? Você tá se expondo demais. E se ela te julgar? Ou pior, e se ela usar isso contra você depois? Clara franziu a testa, incomodada com o comentário. Minha mãe não é assim. Ela só quer me entender melhor. Júlia deu de ombros. Tá bom, se você diz, mas não diga que eu não avisei. As palavras de Júlia ficaram martelando na cabeça de Clara pelo resto do dia. Será que ela estava se expondo demais? Será que o diário era realmente seguro? Essas dúvidas começaram a pesar sobre ela, especialmente porque sabia que precisaria responder à pergunta de Maria quando voltasse para casa. Quando Clara chegou em casa, encontrou o diário exatamente onde o havia deixado pela manhã. Sentou-se à mesa da sala, pegou uma caneta e começou a escrever, hesitante no início. As palavras de Júlia ainda ecoavam em sua mente, mas ela sabia que precisava ser honesta. Afinal, era exatamente isso que o diário representava, um espaço seguro para ser autêntica. Mãe, sua resposta me fez pensar muito. Eu nunca imaginei que você tivesse passado por algo assim. Acho que sempre te vi como alguém que sabe lidar com tudo, alguém que nunca fica perdida. Mas, ao mesmo tempo, isso meio que me conforta, sabe? É como se eu soubesse que posso ser fraca às vezes e ainda assim estar tudo bem. Quanto à sua pergunta, sim, eu me sinto sozinha às vezes. Mesmo tendo amigos e você aqui, há momentos em que me sinto como se ninguém realmente me entendesse. É como se eu estivesse presa em um lugar onde ninguém pode me alcançar. Mas, ao mesmo tempo, sei que você está tentando, e isso significa muito para mim. Clara parou por um momento, refletindo sobre o que havia escrito. Sabia que estava sendo sincera, mas também sentia um pouco de medo. Medo de ser julgada, medo de que Maria não compreendesse completamente o que ela estava sentindo. Mesmo assim, continuou. Só queria que soubesse que, mesmo quando eu não digo nada, eu valorizo tudo o que você faz por mim. Talvez eu não seja boa em demonstrar isso, mas é verdade. Ao terminar, Clara fechou o caderno e o deixou sobre a mesa, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que aquelas palavras eram importantes, mas também sabia que elas poderiam mudar algo entre ela e Maria. O que aconteceria quando a mãe lesse aquilo? Naquela noite, Maria encontrou o diário e leu a resposta de Clara com atenção. Cada palavra parecia tocar algo profundo dentro dela, algo que a fazia querer abraçar a filha e nunca mais soltar. Mas também sentia que havia algo mais, algo que Clara ainda não estava dizendo. Era como se houvesse uma barreira invisível, uma linha tênue que ambas ainda precisavam cruzar. Com cuidado, Maria pegou a caneta e começou a escrever sua resposta. Escolheu as palavras com delicadeza, tentando transmitir o amor que sentia pela filha, mesmo que nem sempre conseguisse demonstrá-lo. Clara, suas palavras significam muito para mim. Fico feliz por você ter confiado em mim o suficiente para compartilhar esses sentimentos. Só quero que saiba que estou aqui, não importa o que aconteça.
Sei que nem sempre sou a mãe perfeita, mas estou tentando, todos os dias. E sobre essa sensação de solidão, eu entendo, de verdade. Às vezes, mesmo quando estamos cercados de gente, nos sentimos isolados. Mas quero que saiba que você nunca estará sozinha, porque eu estou aqui. Sempre estive. Antes de fechar o caderno, Maria hesitou novamente. Havia algo mais que queria perguntar, algo que poderia aproximá-las ainda mais. Com um suspiro, escreveu: Você confia em mim? Maria deixou o caderno de volta na mesa, ansiosa para ver a reação de Clara. Sabia que aquela pergunta era arriscada, mas também sabia que era crucial. O diário estava se tornando mais do que apenas uma troca de palavras. Ele estava se transformando em uma ponte entre duas almas que, apesar de próximas, ainda tinham muito a aprender uma sobre a outra. Mais tarde, ao voltar do banho, Clara encontrou o caderno e leu a nova pergunta da mãe. Seu coração acelerou ao ver aquelas 3 palavras simples, mas carregadas de significado. Como poderia responder a algo tão complexo? E será que aquela ponte que estavam construindo seria forte o suficiente para suportar a verdade? O quarto de Clara é um reflexo do caos organizado típico da adolescência. Posteres de bandas desconhecidas cobrem as paredes, roupas estão jogadas sobre a cadeira e o chão, e uma luminária de cabeceira emite uma luz amarelada suave. O diário azul está no centro da mesa, como um objeto sagrado que carrega segredos inconfessáveis. Clara está deitada na cama, os braços cruzados atrás da cabeça, encarando o teto enquanto pensa na pergunta final de Maria: Você confia em mim? A pergunta ecoava em sua mente como um sino distante, mas insistente. Confiança? Como poderia confiar em alguém que sempre parecia tão ocupada, tão distante? Ainda assim, havia algo nas palavras da mãe que tocava seu coração. Maria estava tentando, isso era evidente. Mas será que essa tentativa era suficiente para preencher os vazios entre elas? Clara rolou para o lado e pegou o caderno, abrindo-o devagar. Encarou a página em branco por alguns minutos, hesitante. Sabia que precisava responder com sinceridade, mas também sabia que havia coisas que nunca teve coragem de verbalizar, nem para Júlia, sua melhor amiga, nem para ninguém. No entanto, algo no diário fazia com que essas barreiras parecessem menos assustadoras. Era como se aquelas páginas fossem um lugar seguro, onde ela podia ser completamente vulnerável sem medo de julgamento. Com um suspiro, Clara começou a escrever, suas mãos tremendo ligeiramente. Mãe, essa pergunta, você confia em mim? É difícil de responder. Às vezes, eu queria dizer que sim, que confio totalmente em você. Mas a verdade é que não sei ao certo. Tem coisas que eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para você. Coisas que me assustam, que me fazem sentir pequena e perdida. Eu tenho medo de ser julgada, de ser rejeitada. E às vezes, quando penso em contar, parece que há uma voz dentro de mim dizendo: ela não vai entender. Mas, ao mesmo tempo, sei que você está tentando, e isso significa muito para mim. Clara parou por um momento, refletindo sobre o que acabará de escrever. Sentiu-se exposta, como se estivesse tirando uma máscara que usava todos os dias. Mas continuou, sabendo que precisava ir além. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu ando saindo com um garoto da escola. Ele é legal, pelo menos no começo era. Mas ultimamente, ele tem me tratado de um jeito que não gosto. Ele faz piadas sobre coisas que eu digo, ou me ignora quando estamos com os amigos dele. Eu me sinto usada, como se ele só quisesse estar comigo quando fosse conveniente para ele. E eu odeio isso. Odeio me sentir assim. Mas ao mesmo tempo, tenho medo de terminar, porque e se ninguém mais gostar de mim? Se eu ficar sozinha para sempre? Ao terminar, Clara fechou o caderno rapidamente, como se estivesse escondendo um segredo proibido. Sua respiração estava acelerada, e ela sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente ter colocado aquilo em palavras, e ansiedade por saber que Maria leria tudo aquilo pela manhã. Será que sua mãe entenderia? Ou será que a julgaria, como Júlia havia sugerido? Na manhã seguinte, Maria encontrou o diário na mesa da cozinha, exatamente onde Clara o havia deixado.
Ela sentou-se à mesa com uma xícara de café, mas mal tocou na bebida. Pegou o caderno com as mãos trêmulas e começou a ler. Cada palavra escrita por Clara era como um soco no estômago. Maria sentiu o coração apertar ao perceber o quanto sua filha estava sofrendo, e como ela mesma havia falhado em perceber isso antes. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria enquanto ela lia sobre o relacionamento complicado de Clara. Lembranças de sua própria juventude voltaram à tona, especialmente de um amor juvenil que terminou mal. Naquela época, ela também havia se sentido usada e desvalorizada, e sabia exatamente como era doloroso passar por isso. Queria proteger Clara, mas também sabia que precisava ser cuidadosa. Não queria que sua filha se sentisse pressionada ou julgada. Com cuidado, Maria pegou uma caneta e começou a escrever sua resposta. Escolheu as palavras com delicadeza, tentando transmitir o amor e a compreensão que sentia por Clara, mas também compartilhar algo de si mesma. Clara, eu não sei o que dizer ao ler isso. Meu coração dói por você, porque sei exatamente como é se sentir assim. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também me envolvi com alguém que me tratava mal. Ele fazia piadas sobre mim na frente dos amigos, me ignorava quando não era conveniente para ele, e eu me sentia tão pequena, tão invisível. Mas sabe o que aprendi com isso? Que ninguém merece ser tratado dessa maneira. Você é incrível, Clara. Você é inteligente, talentosa e merece alguém que te valorize pelo que você é, não pelo que eles querem que você seja. Maria parou por um momento, refletindo sobre o que havia escrito. Sabia que precisava ser sincera, mas também sabia que não podia forçar Clara a tomar decisões. Continuou. Eu só quero que saiba que estou aqui, não importa o que aconteça. Se você quiser terminar, eu vou te apoiar. Se quiser conversar sobre isso, também estou aqui. Mas, acima de tudo, quero que você saiba que você vale muito mais do que qualquer pessoa que te faça sentir menos do que especial. Antes de fechar o caderno, Maria hesitou novamente. Havia algo mais que queria compartilhar, algo que talvez pudesse ajudar Clara a entender melhor seus próprios sentimentos. Com um suspiro, escreveu: Quando eu terminei com aquele garoto, foi difícil no começo. Fiquei com medo de ficar sozinha, de nunca mais encontrar alguém. Mas sabe o que aconteceu? Eu aprendi a me valorizar. Aprendi que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer outro tipo de amor. E eu espero que você possa aprender isso também. Maria deixou o caderno de volta na mesa, ansiosa para ver a reação de Clara. Sabia que aquelas palavras eram importantes, mas também sabia que elas poderiam mudar algo entre elas. O que aconteceria quando Clara lesse aquilo? Enquanto isso, algo inesperado estava acontecendo na vida de Maria. Durante a semana, ela recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido. Ao abrir, viu que era de Daniel, um antigo amor da juventude que reapareceu em sua vida. A mensagem era simples, mas cheia de nostalgia. Maria, não sei se você lembra de mim, mas sou Daniel. Nós nos conhecemos há muitos anos, e eu sempre quis saber como você estava. Espero que esta mensagem te encontre bem. Maria ficou paralisada ao ler aquelas palavras. Daniel era alguém que ela havia amado profundamente na adolescência, mas que desapareceu de sua vida quando eles tomaram caminhos diferentes. A lembrança dele trouxe à tona emoções que ela há muito tempo tentava esquecer. Parte dela queria ignorar a mensagem, mas outra parte estava curiosa para saber o que Daniel queria. Depois de alguns minutos de hesitação, Maria respondeu brevemente: Daniel, é você mesmo? Claro que lembro. Como vai? A troca de mensagens continuou durante os próximos dias e Maria começou a se sentir dividida. Por um lado, estava focada em reconectar-se com Clara e ajudá-la a superar seus problemas. Por outro, estava sendo puxada para o passado por Daniel. Ele sugeria que se encontrassem para relembrar os velhos tempos, e Maria não sabia como lidar com isso. No dia seguinte, Clara encontrou o diário e leu a resposta da mãe. Ficou emocionada ao ver que Maria realmente entendia seus sentimentos, mas algo no tom das palavras a incomodava. Era como se Maria estivesse escondendo algo, algo que ela não conseguia identificar. Clara começou a reparar em pequenos detalhes.
O celular de Maria vibrava com mais frequência e ela parecia distraída durante as conversas. Curiosa, Clara decidiu investigar. Enquanto Maria estava no banho, ela pegou o celular da mãe e encontrou as mensagens de Daniel. Seu coração acelerou ao ler as palavras trocadas entre eles. Como Maria podia estar pensando em reencontrar um antigo amor enquanto tentava ajudá-la a lidar com seus próprios problemas? Clara sentiu uma mistura de raiva e traição. Como sua mãe podia falar sobre confiança e, ao mesmo tempo, esconder algo tão importante? Decidiu confrontá-la no próximo capítulo, determinada a descobrir a verdade. Mais tarde, ao jantar, Clara encarou Maria com um olhar firme, mas trêmulo. "Quem é Daniel?" perguntou, com a voz controlada, mas cheia de tensão. A sala de estar está tensa, iluminada apenas pela luz amarelada do abajur ao canto. O silêncio é pesado, como se o ar entre Maria e Clara estivesse carregado de eletricidade. Clara está sentada no sofá, segurando o celular da mãe nas mãos, enquanto Maria está parada à porta, com uma expressão culpada no rosto. O diário azul está sobre a mesa de centro, esquecido por um momento, mas ainda presente como um símbolo das tentativas de conexão que agora parecem desmoronar. "Quem é Daniel?" perguntou Clara, com a voz firme, mas tremendo por dentro. Maria hesitou antes de responder. Seus olhos evitaram os de Clara, fixando-se no chão por um breve instante. Pegou o celular das mãos da filha devagar, como se estivesse tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Daniel, é alguém do meu passado. Nós nos conhecemos quando eu era jovem, antes de você nascer. Ele reapareceu recentemente e queria saber como eu estava." Clara franziu a testa, sentindo a raiva crescer dentro dela. "E você não achou que precisava me contar isso?" questionou, levantando-se do sofá. "Você fala sobre confiança, sobre ser honesta comigo, mas está escondendo coisas. Como posso confiar em você se você faz isso?" Maria sentiu o peso das palavras da filha como um golpe no peito. Sabia que Clara tinha razão, mas também sabia que suas próprias emoções estavam confusas. Tentou explicar. "Eu não escondi porque achei que fosse algo importante, Clara. Foi só inesperado. Eu nem sei o que pensar sobre isso ainda. Não queria te preocupar com algo que talvez nem signifique nada." Mas Clara não estava disposta a aceitar aquela resposta tão facilmente. Cruzou os braços e encarou a mãe com um olhar duro. "Então você prefere mentir por omissão? Isso não é justo, mãe. Eu te contei coisas difíceis sobre mim, coisas que me assustam, e você simplesmente decide esconder algo assim?" Maria sentiu as lágrimas começarem a brotar em seus olhos. A culpa pesava sobre ela, mas também havia frustração. Ela não queria que aquele momento acontecesse, não agora, não enquanto elas estavam tentando reconstruir sua relação. "Clara, eu sei que errei, mas você precisa entender que sou humana também. Tenho dúvidas, medos, coisas que nem sempre sei como lidar." Clara balançou a cabeça, sentindo-se traída. "Não é sobre ser perfeita, mãe. É sobre ser honesta. Como posso acreditar que você está realmente tentando se conectar comigo se você guarda segredos?" O confronto deixou ambas exaustas. Clara voltou para seu quarto, batendo a porta com força, enquanto Maria sentou-se no sofá, segurando o rosto nas mãos. Sentia-se dividida entre o desejo de consertar as coisas com a filha e a confusão emocional que Daniel havia trazido de volta à tona. No dia seguinte, na escola, Clara estava distraída durante as aulas. Sua mente girava em torno do confronto com Maria e das mensagens de Daniel. Júlia percebeu que algo estava errado e puxou Clara para conversar durante o intervalo. "O que foi?" perguntou Júlia, preocupada. Clara hesitou antes de responder. Não queria revelar demais, mas também precisava desabafar. "Minha mãe está escondendo algo de mim. Tem um cara do passado dela que reapareceu e ela não me contou nada. Estou me sentindo traída." Júlia ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Sério? Tipo um ex-namorado?" Clara confirmou com um aceno de cabeça. "Sim.
E o pior é que ela fica falando sobre confiança, mas está fazendo exatamente o oposto. Júlia pensou por um momento antes de responder. Olha, eu entendo que você esteja magoada, mas talvez seja bom dar um tempo para ela. Às vezes, as pessoas têm coisas que não sabem como lidar, sabe? Talvez ela só precise de espaço para entender o que está sentindo. Clara franziu a testa, incomodada com o comentário. Não sei, Júlia. Parece que tudo o que fazemos ultimamente é bater cabeça. Primeiro o diário, agora isso. Júlia deu de ombros. Tá, mas pelo menos o diário está ajudando outras pessoas, né? Lembra daquela ideia que você teve para a oficina de escrita? Por que não foca nisso por enquanto? Talvez te ajude a esfriar a cabeça. Clara suspirou, sabendo que Júlia tinha um ponto. Durante a semana anterior, ela havia mencionado a ideia de criar uma oficina de escrita criativa inspirada no diário compartilhado. A princípio, foi apenas uma sugestão casual, mas agora parecia uma maneira de canalizar suas emoções e, quem sabe, ajudar outras pessoas também. Naquela tarde, Clara decidiu levar a ideia adiante. Conversou com a professora de literatura, que ficou fascinada com a proposta. A oficina seria aberta para mães e filhas que quisessem melhorar sua comunicação através da escrita. Clara começou a planejar as atividades, escolhendo exercícios que incentivavam a vulnerabilidade e a empatia. Durante a primeira reunião da oficina, Clara conheceu Sofia, uma garota da mesma idade que também tinha problemas de comunicação com a mãe. Sofia era tímida e reservada, mas havia algo em seus olhos que lembrava Clara de si mesma. As duas rapidamente se conectaram, e Clara viu naquela amizade uma oportunidade de expandir o impacto do diário compartilhado. Minha mãe e eu mal conseguimos ter uma conversa sem discutir, confessou Sofia durante uma pausa na oficina. Clara sorriu com compreensão. Eu sei como é. Foi por isso que comecei o diário com minha mãe. Acho que escrever pode ajudar quando as palavras não saem. Sofia pareceu interessada. Talvez eu tente isso com ela. Mas, e se ela não quiser participar? Clara pensou por um momento antes de responder. Às vezes, as pessoas precisam de um empurrãozinho. Se você mostrar que está disposta a tentar, talvez ela também esteja. A oficina foi um sucesso inicial, e Clara começou a ver o impacto positivo que o projeto estava tendo nas outras famílias. Mães e filhas que antes mal se falavam estavam começando a se abrir, a construir pontes através das palavras. Era como se o diário compartilhado tivesse o poder de transformar relacionamentos. Enquanto isso, Maria continuava recebendo mensagens de Daniel. Ele insistia em reencontrá-la, e Maria se via dividida entre o passado e o presente. Parte dela queria ignorar as mensagens e focar em reconectar-se com Clara, mas outra parte estava curiosa para saber o que Daniel queria. Decidiu marcar um encontro casual, apenas para esclarecer as coisas. No café onde eles se encontraram, Maria sentiu uma mistura de nostalgia e desconforto. Daniel estava igual ao que ela lembrava, mas também diferente. Havia algo nele que a fazia sentir-se jovem novamente, mas também algo que a fazia perceber o quanto sua vida havia mudado desde aqueles tempos. Você parece bem, Maria, disse Daniel, com um sorriso nostálgico. Maria forçou um sorriso de volta. Obrigada. Você também. Eles conversaram sobre o passado, sobre os velhos tempos, mas Maria logo percebeu que aquilo não era mais suficiente para ela. Sua vida agora era diferente e ela tinha responsabilidades, especialmente com Clara. Ao final do encontro, Maria decidiu que precisava colocar um ponto final naquela história. De volta à casa, Maria encontrou Clara na sala, organizando materiais para a próxima oficina. Havia um silêncio tenso entre elas, mas Maria sabia que precisava tentar consertar as coisas. Clara, chamou Maria, hesitante. Clara ergueu os olhos, mas manteve a expressão fechada. O que foi? Maria respirou fundo antes de continuar. Eu sei que errei. Não devia ter escondido as mensagens de Daniel. Mas eu quero que você saiba que ele não significa nada para mim agora. Meu foco é você, nossa família. Clara permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras da mãe.
Finalmente, respondeu. Espero que seja verdade, mãe. Porque eu preciso que seja. Mais tarde, enquanto organizava os materiais da oficina, Clara encontrou uma carta anônima deixada por uma das participantes. A mensagem dizia: "Você e sua mãe são incríveis. Vocês estão ajudando tantas pessoas. Mas será que conseguem ajudar a si mesmas?" Clara sentiu um calafrio ao ler aquelas palavras. Será que ela e Maria conseguiriam superar seus próprios conflitos enquanto tentavam ajudar os outros? A sala de aula, transformada em espaço de criação, estava cheia de energia. As paredes estavam decoradas com posteres motivacionais e citações sobre comunicação e autoexpressão. Cadeiras dispostas em círculo criavam um ambiente acolhedor, enquanto mães e filhas sentavam-se lado a lado, algumas hesitantes, outras ansiosas para começar. Clara estava à frente do grupo, segurando o diário azul que ela e Maria haviam iniciado semanas antes. O caderno parecia mais desgastado agora, suas páginas amassadas e manchadas por lágrimas e risos compartilhados. Era um símbolo vivo da jornada que elas estavam trilhando juntas, ou pelo menos era o que Clara queria acreditar. "Bom dia, pessoal", disse Clara, tentando soar confiante, embora sua voz tremesse levemente. Ela olhou ao redor, observando os rostos das participantes. Algumas mães pareciam desconfortáveis, como se não soubessem bem o que estavam fazendo ali. Outras filhas, como Sofia, exibiam expressões de curiosidade misturada com nervosismo. Clara respirou fundo antes de continuar. "Hoje vamos começar com algo simples, mas poderoso. Quero que cada uma de vocês pense em algo que gostaria de dizer à pessoa ao seu lado, mas nunca teve coragem. Não precisa ser nada grandioso, apenas algo verdadeiro. Depois, vamos colocar isso no papel." Clara distribuiu folhas em branco e canetas para todos. Enquanto as participantes começavam a escrever, ela notou Sofia ao fundo, mordendo o lábio inferior enquanto encarava o papel. Clara aproximou-se discretamente e perguntou baixinho: "Está tudo bem?" Sofia ergueu os olhos, hesitante. "Eu não sei o que escrever. Minha mãe e eu mal conseguimos nos olhar nos olhos, quanto mais falar sobre sentimentos." Clara sorriu com compreensão. "Tudo bem começar devagar. Só diga algo pequeno, algo que talvez ela já saiba, mas que você nunca disse em voz alta. Às vezes, é o suficiente para abrir uma porta." Sofia assentiu lentamente e voltou a olhar para o papel. Clara sentiu uma pontada de orgulho ao ver como o projeto estava tocando outras pessoas, mas também sentiu uma sensação de vazio crescente. Afinal, como ela podia ajudar outras famílias se ainda estava lutando para consertar sua própria relação com Maria? Enquanto isso, Maria estava em casa, refletindo sobre o encontro com Daniel. Sentada na cozinha, segurava uma xícara de chá frio entre as mãos, seus pensamentos girando em torno do que havia acontecido no café. Daniel fora gentil, nostálgico, mas também distante de quem ela era agora. Ele falará sobre os bons tempos, sobre como eles eram jovens e cheios de sonhos, mas Maria percebeu que aqueles sonhos não eram mais os dela. Seus sonhos agora giravam em torno de Clara, de reconstruir a conexão que haviam perdido. Mas será que era possível recuperar aquela conexão? Desde o confronto de Clara sobre as mensagens de Daniel, o silêncio entre elas havia se tornado ainda mais pesado. O diário azul permanecia fechado sobre a mesa da sala, intocado por dias. Maria sabia que precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Decidiu pegar o caderno e ler novamente as últimas entradas. Ao reler as palavras de Clara sobre o relacionamento complicado com o garoto da escola, Maria sentiu um aperto no peito. Como poderia ajudar sua filha se nem sequer conseguia lidar com seus próprios conflitos? Pegou uma caneta e começou a escrever, hesitante no início, mas logo as palavras começaram a fluir. "Clara, eu sei que estraguei tudo. Não devia ter escondido as mensagens de Daniel, e me arrependo profundamente disso. Mas quero que saiba que ele não significa nada para mim agora. Meu foco é você, nossa família. Eu sei que tenho muito a aprender sobre como ser uma mãe melhor, mas estou disposta a tentar. Por favor, me dê outra chance." Maria releu o que havia escrito e sentiu um peso sendo retirado de seus ombros.
Sabia que aquelas palavras eram importantes, mas também sabia que elas não bastariam sozinhas. Precisava mostrar a Clara, através de ações, que estava comprometida em reconectar-se. De volta à oficina, Clara estava ajudando Sofia a finalizar sua carta. A garota havia escrito algo breve, mas significativo. Mãe, eu sei que às vezes sou difícil de lidar, mas só quero que saiba que te amo. Clara sorriu ao ler as palavras. Isso é lindo, Sofia. Tenho certeza de que sua mãe vai ficar emocionada. Sofia corou, mas parecia aliviada. Espero que sim. Quando todas terminaram de escrever, Clara pediu que cada dupla lesse suas cartas em voz alta. Algumas mães e filhas choraram ao ouvir as palavras umas das outras, enquanto outras riram timidamente. Foi um momento de vulnerabilidade coletiva, de conexões sendo refeitas. Clara sentiu um nó na garganta ao ver o impacto que o projeto estava tendo, mas também sentiu uma pontada de dor. Porque ela e Maria não conseguiam ter esse tipo de momento. Depois da sessão, Sofia aproximou-se de Clara com um sorriso tímido. Obrigada por isso, Clara. Você realmente está ajudando muitas pessoas. Clara forçou um sorriso de volta. Que bom que está funcionando. Mas quando Sofia foi embora, Clara sentou-se sozinha na sala vazia, encarando o diário azul sobre a mesa. O caderno parecia zombar dela, lembrando-a de tudo o que ainda precisava consertar em sua própria vida. Naquela noite, Clara encontrou o diário na mesa da sala com uma nova entrada da mãe. Leu as palavras de Maria com atenção, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Alívio porque sua mãe estava tentando, mas frustração porque ainda sentia que havia algo faltando. Como poderia confiar novamente em Maria depois de tudo o que havia acontecido? Decidiu responder, mas suas palavras foram duras. Mãe, suas palavras são bonitas, mas não sei se são suficientes. Como posso confiar em você se você continua escondendo coisas? Eu preciso saber que você está realmente aqui, não apenas dizendo isso. Preciso de ações, não só de palavras. Ao terminar, Clara fechou o caderno com força e o deixou sobre a mesa. Sentia-se exausta, emocionalmente drenada. Parte dela queria desistir do diário, mas outra parte sabia que aquilo era importante demais para abandonar. No dia seguinte, Maria encontrou a resposta de Clara e sentiu o coração apertar. Sabia que sua filha estava certa, mas também sabia que precisava provar que estava comprometida em mudar. Decidiu tomar uma atitude drástica. Cancelou todos os planos com Daniel e bloqueou seu número no celular. Era hora de colocar um ponto final no passado e focar no presente. Mais tarde, durante o jantar, Maria chamou Clara para conversar. Clara, eu sei que ainda temos muito trabalho pela frente. Mas quero que saiba que estou disposta a fazer o que for preciso para reconstruir nossa relação. Clara olhou para a mãe com desconfiança, mas também com um vislumbre de esperança. Veremos, mãe. No final da noite, Clara decidiu fazer algo inesperado. Escreveu uma carta aberta no diário, destinada não apenas à mãe, mas a todas as famílias que participavam da oficina. Nela, ela compartilhava suas próprias lutas e pediu que Maria fosse honesta sobre seus sentimentos e prioridades. Quando Maria leu a carta de Clara pela manhã, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquelas palavras eram um pedido de ajuda disfarçado de declaração pública. Será que ela conseguiria corresponder às expectativas de sua filha e de todas as outras mães e filhas que dependiam delas? A cozinha está iluminada pela luz suave da manhã, mas o ambiente é pesado, carregado de tensão. Maria está sentada à mesa, segurando o diário azul nas mãos trêmulas. A carta aberta escrita por Clara na noite anterior parece pulsar nas páginas do caderno, como se cada palavra fosse uma pedra lançada em um lago tranquilo, criando ondas que não cessavam. Maria respira fundo antes de começar a ler, sabendo que aquelas palavras mudariam algo fundamental entre ela e sua filha. A carta começa com uma frase simples, mas cheia de significado. Para todas as mães e filhas que estão tentando se reconectar, e especialmente para você, mãe. Maria sente o coração apertar ao perceber que Clara não estava mais escrevendo apenas para ela. Aquela carta era pública, destinada a todas as famílias que participavam da oficina, mas também era profundamente pessoal.
Cada linha parecia ser uma faca cortando camadas de desconfiança e mágoa. Clara continuava. Quando começamos este diário, eu achei que seria apenas uma maneira de conversar sem precisar olhar nos olhos uma da outra. Mas agora vejo que ele é muito mais do que isso. Ele é uma prova de que estamos tentando, mesmo quando falhamos. E, mãe, sei que você tem tentado. Sei que você quer consertar as coisas. Mas às vezes, tentar não é suficiente. Preciso que você escolha o passado ou o presente. Daniel ou nossa família. Não posso continuar me perguntando se você está realmente aqui ou se está pensando em algo, ou alguém que já se foi. As palavras de Clara eram diretas e cortantes, mas também carregavam uma vulnerabilidade que Maria nunca havia visto antes. Era como se Clara estivesse colocando tudo em jogo, expondo suas inseguranças e medos de forma crua e honesta. Maria sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto lia a última parte da carta. Eu quero confiar em você, mãe. Quero acreditar que você está aqui para ficar. Mas preciso que você prove isso, não apenas com palavras, mas com ações. Escolha a nós. Escolha a verdade. Porque, no final, não precisamos de todas as respostas. Precisamos apenas de nós duas. Ao terminar de ler, Maria fechou o caderno devagar, sentindo o peso das palavras de Clara pressionando seu peito. Era como se sua filha tivesse jogado luz sobre algo que Maria vinha evitando há dias, a necessidade de tomar uma decisão definitiva. Ela sabia que não poderia continuar dividida entre o passado e o presente. Era hora de escolher. Naquela tarde, Maria decidiu agir. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta para Daniel. Precisamos conversar. Encontrarão-se no mesmo café onde haviam se reencontrado dias antes. O ambiente era familiar, mas agora parecia estranho, como se pertencesse a outra vida, a outra versão de Maria que não existia mais. Daniel sorriu ao vê-la, mas seu sorriso não alcançou os olhos de Maria. Ele parecia ansioso, talvez até esperançoso, mas Maria já havia tomado sua decisão. Sentou-se à mesa e foi direto ao ponto. Daniel, eu preciso ser honesta com você. Quando recebi sua mensagem, fiquei surpresa, nostálgica, mas também confusa. Eu pensei que talvez pudéssemos retomar algo que ficou incompleto no passado. Mas agora vejo que isso não faz mais sentido. Minha vida é diferente agora. Tenho responsabilidades, tenho minha filha, e ela precisa de mim. Daniel franziu a testa, claramente surpreso com a franqueza de Maria. Você está dizendo que não há espaço para nós? Maria assentiu, firme. Exatamente. O que tínhamos foi importante na época, mas não é mais suficiente para mim. Meu foco agora é minha família. Preciso consertar as coisas com minha filha, e isso significa deixar o passado onde ele deve estar, no passado. Daniel permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras de Maria. Finalmente, ele suspirou e disse: Entendo. Espero que você encontre o que está procurando, Maria. Eles se despediram com um breve abraço, mas Maria sentiu uma sensação de alívio ao sair do café. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ela sabia que aquela decisão não resolveria todos os problemas entre ela e Clara, mas era um começo. De volta a casa, Maria encontrou Clara na sala, organizando materiais para a próxima oficina. O diário azul estava sobre a mesa, como um lembrete constante do trabalho que ainda precisava ser feito. Maria aproximou-se devagar, hesitante, mas determinada. Clara, chamou Maria, com a voz firme, mas gentil. Clara ergueu os olhos, surpresa ao ver a mãe ali. O que foi? Maria respirou fundo antes de continuar. Eu conversei com Daniel hoje. Disse a ele que nosso passado é importante, mas que minha vida agora é com você. Eu escolhi nossa família, Clara. Escolhi você. Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da mãe. Finalmente, perguntou: Você tem certeza disso? Maria assentiu, com os olhos marejados. Tenho. Eu sei que ainda temos muito trabalho pela frente, mas estou disposta a fazer o que for preciso para reconstruir nossa relação. Clara sentiu um nó na garganta,
mas também uma sensação de alívio. Sabia que aquela era uma grande vitória, tanto para Maria quanto para ela mesma. Decidiu dar um passo em direção à mãe, estendendo a mão. Então vamos começar de novo. Maria aceitou a mão de Clara, segurando-a com firmeza. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Era como se ambas estivessem dizendo, sem palavras, que estavam prontas para tentar novamente. No dia seguinte, durante a oficina, Clara e Maria apareceram juntas, algo que surpreendeu todas as participantes. As mães e filhas presentes aplaudiram ao verem as duas lado a lado, demonstrando que o projeto não era apenas teórico, mas também prático. Maria compartilhou sua própria história com o grupo, falando sobre os desafios que enfrentou ao longo do processo e como decidiu priorizar sua família. Às vezes, precisamos escolher entre o que queremos e o que realmente importa, disse Maria, com a voz embargada. E, para mim, minha filha é o que mais importa. O impacto da declaração foi imediato. Mães e filhas começaram a chorar, abraçando-se enquanto refletiam sobre suas próprias relações. Sofia, em particular, parecia emocionada ao ver como Clara e Maria estavam se esforçando para superar seus conflitos. Após a oficina, Clara e Maria voltaram para casa juntas, sentindo uma nova conexão entre elas. Mas, ao chegarem, encontraram uma surpresa. Várias cartas anônimas haviam sido deixadas na mesa da sala, escritas pelas participantes da oficina. Cada carta expressava gratidão pelo projeto e pelas lições que haviam aprendido com o diário compartilhado. Clara pegou uma das cartas e leu em voz alta. Vocês duas são incríveis. Vocês estão ajudando tantas pessoas, mas, acima de tudo, estão mostrando que é possível reconstruir o que foi quebrado. Obrigada por isso. Maria sorriu ao ouvir as palavras, sentindo um orgulho genuíno de sua filha. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. A jornada delas estava longe de terminar, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estavam no caminho certo. No final da noite, Clara e Maria sentaram-se lado a lado à mesa da cozinha, com o diário azul entre elas. Ambas pegaram canetas e começaram a escrever juntas, pela primeira vez desde que o projeto havia começado. Era um novo capítulo, não apenas para elas, mas para todas as famílias que haviam tocado com suas palavras. Enquanto escreviam, Clara parou por um momento e olhou para Maria. Mãe, e se transformarmos isso em algo maior? Em algo que possa ajudar ainda mais pessoas? Maria sorriu, surpresa, mas também empolgada com a ideia. O que você tem em mente? Clara hesitou antes de responder, mas seus olhos brilhavam com determinação. Vamos descobrir juntas. O futuro parecia incerto, mas também cheio de possibilidades. Um parque ensolarado, com árvores altas que projetavam sombras suaves sobre o gramado. O som de risadas ecoava ao fundo enquanto mães e filhas se reuniam para celebrar o sucesso do projeto Diário das Duas. Clara e Maria estavam sentadas lado a lado em um banco de madeira, observando as pessoas ao redor. O diário azul estava entre elas, desgastado pelo tempo e pelas histórias que carregava. Era como um velho amigo, testemunha silenciosa de uma jornada que transformou suas vidas e as vidas de tantas outras famílias. Maria olhou para Clara com um sorriso tímido, mas cheio de orgulho. Você sabe que isso tudo foi ideia sua, não é? Clara balançou a cabeça, modesta. Não foi só minha. Foi nossa. Se você não tivesse aceitado tentar, nada disso teria acontecido. Maria suspirou, pensativa. Eu sei. Mas foi você quem teve coragem de dar o primeiro passo. E agora, olhe para isso. Ambas olharam ao redor, observando o impacto que o projeto havia causado. Mães e filhas estavam espalhadas pelo parque, conversando, rindo, escrevendo em seus próprios cadernos. Algumas delas seguravam cópias do diário original, que Clara e Maria haviam decidido compartilhar como um guia para outras famílias. As páginas continham não apenas suas próprias palavras, mas também reflexões e exercícios inspirados nas oficinas. Sofia estava ali com sua mãe, finalmente conseguindo manter uma conversa sem lágrimas ou gritos. Outras participantes da oficina abraçavam-se, emocionadas por terem encontrado uma maneira de se reconectar.
Era como se o projeto tivesse criado uma onda de mudança, tocando vidas de maneiras que Clara e Maria nunca poderiam ter imaginado. Enquanto observavam a cena, Clara decidiu abrir o diário azul mais uma vez. Pegou uma caneta e começou a escrever, hesitante no início, mas logo as palavras começaram a fluir naturalmente. Mãe, não precisamos de todas as respostas. Precisamos apenas de nós duas. Maria leu a frase e sentiu um aperto no peito, mas dessa vez era um aperto bom, como se algo dentro dela finalmente estivesse se encaixando. Pegou a caneta e escreveu abaixo da frase de Clara. E eu estou aqui. Sempre estive. As duas trocaram um olhar significativo, sem precisar dizer mais nada. Aquelas poucas palavras diziam tudo o que precisavam ser ditas. Era um reconhecimento mútuo de que, apesar de todos os erros e desafios, elas ainda tinham uma à outra. E isso era o suficiente. Após o evento no parque, Clara e Maria voltaram para casa, exaustas, mas felizes. Sentaram-se na sala, onde o diário azul permanecia aberto sobre a mesa. Era como se ele estivesse esperando por elas, pronto para receber novas histórias. Mas, pela primeira vez, ambas sentiram que aquela fase específica de suas vidas estava chegando ao fim. Acho que podemos começar um novo diário, sugeriu Clara, com um sorriso travesso. Maria riu baixinho. Ou talvez possamos simplesmente conversar mais. Clara concordou, mas acrescentou. Mesmo assim, quero guardar este. Ele significa muito para mim. Maria assentiu, entendendo perfeitamente. O diário azul não era apenas um caderno, era um símbolo de tudo o que haviam enfrentado juntas. Decidiram guardá-lo em um lugar especial, onde poderiam acessá-lo sempre que quisessem relembrar sua jornada. No dia seguinte, Clara e Maria começaram a planejar o próximo passo. Inspiradas pelo sucesso do projeto, decidiram expandir a ideia. Organizariam workshops em outras cidades, criariam um site para compartilhar histórias e conselhos, e até mesmo lançariam um livro baseado no diário original. Era uma maneira de continuar ajudando outras famílias, mas também de manter vivo o legado do que haviam construído juntas. Durante uma das reuniões de planejamento, Clara olhou para Maria com um sorriso orgulhoso. Sabe, mãe, eu nunca imaginei que algo tão simples quanto um caderno pudesse mudar tanto. Maria sorriu de volta, com os olhos brilhando. Às vezes, as coisas mais simples são as mais poderosas. Clara assentiu, refletindo sobre tudo o que haviam aprendido. Acho que o mais importante é que aprendemos a nos ouvir, não só através das palavras escritas, mas também através dos silêncios. Maria concordou, colocando uma mão sobre a de Clara. E vamos continuar aprendendo. Juntas. Semana após semana, o projeto cresceu. Mães e filhas de diferentes partes do país começaram a participar das oficinas, compartilhando suas próprias histórias e aprendendo com as experiências de outras famílias. Clara e Maria tornaram-se figuras centrais no movimento, liderando workshops e palestras que inspiravam outras pessoas a melhorarem sua comunicação. Mas, apesar do sucesso, nunca perderam de vista o que realmente importava: sua relação. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho no projeto, Clara e Maria sentaram-se novamente à mesa da cozinha. O diário azul estava ali, como sempre, mas desta vez ele estava fechado. Não precisavam mais dele para se comunicar. As palavras agora fluíam naturalmente entre elas. Sabe, Clara, disse Maria, com um sorriso nostálgico, às vezes me pego pensando em como tudo isso começou. Em como estávamos perdidas, distantes, e agora estamos aqui, juntas, fazendo algo que ajuda tantas pessoas. Clara sorriu, sentindo um calor no peito. É engraçado como as coisas mudam, né? Mas, no fundo, acho que sempre soubemos que precisávamos uma da outra. Só precisávamos encontrar uma maneira de lembrar disso. Maria assentiu, com os olhos marejados. E encontramos. Elas se abraçaram, sentindo uma conexão profunda que ia além das palavras. Era como se todo o peso do passado tivesse sido substituído por uma leveza renovada, uma certeza de que, independentemente dos desafios que ainda viriam, elas estariam juntas para enfrentá-los. No final daquela noite, antes de irem dormir, Clara pegou o diário azul e o guardou em uma caixa especial,
junto com outras lembranças importantes. Fechou a tampa devagar, sabendo que aquela era uma despedida simbólica. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o verdadeiro significado do diário continuaria vivo em suas vidas. Maria observou Clara guardando o caderno e sentiu uma sensação de paz. Sabia que aquela jornada havia mudado ambas para sempre. E, enquanto olhava para sua filha, percebeu que o amor entre elas era a única resposta de que precisavam. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo e encontrou uma nova nota escrita por Maria na mesa da cozinha. Dizia apenas: "Obrigada por me ensinar a ser uma mãe melhor." Clara sorriu, pegou a caneta e escreveu abaixo: "Obrigada por ser minha mãe." E assim, entre novos começos e velhos diários, Clara e Maria seguiram em frente, prontas para enfrentar o futuro juntas, não como mãe e filha separadas por silêncios, mas como duas almas conectadas por palavras, memórias e, acima de tudo, amor.